Agora tem o quadro Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico otorrino-toênio Lobo. Seja bem-vindo, doutor Toênio, aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Abraçar aqui o nosso amigo Gonzaga e Chicão, lá em São Fernando. Aquele abraço, obrigado pela audiência aqui todas as manhãs. Doutor Toênio, é muito difícil hoje você conseguir diferenciar, por exemplo, em uma época de pandemia, onde a gente acha que tudo, uma dor de cabeça é Covid, um arranhão na garganta é Covid, uma febre é Covid. É difícil você diferenciar as viroses normais da Covid, por exemplo? Dificílimo, para não dizer praticamente impossível, Marcos. Só pelos sintomas, a gente não tem como afirmar de forma nenhuma que se trata de uma ou de outra virose. São muitas viroses que existem no sistema respiratório, que acometem o sistema respiratório dos indivíduos. Dentre elas, a gente pode citar aqui umas 10 de cara, tá certo? Vamos lá. Coronavírus, que muita gente pensa que coronavírus é uma doença nova. Negativo. A família coronavírus, quer dizer, os vírus do grupo coronavírus, sempre coexistiram com nós humanos. É um vírus que acomete os humanos há milhares de anos, talvez. É uma doença muito antiga. Essa variação do coronavírus, a atual pandemia, é que acometeu de uma forma mais grave. Mas a família coronavírus sempre coexistiu conosco sem causar doenças mais graves. Então, coronavírus, rinovírus, adenovírus, vírus para influenza. Todos são viroses. São viroses, são vírus diferentes que causam sintomas muito parecidos. O famoso resfriado comum, é causado por todos esses vírus que eu citei, inclusive o coronavírus, que são as doenças respiratórias mais leves, os resfriados. Aí a gente entra em outro grupo de vírus, a influenza, que é o que causa a gripe. Aí vem Coxsackie, vírus sincicial respiratório, herpes vírus, que mais? Epstein-Barr vírus. Então tem muitos vírus que causam doenças diferentes no sistema respiratório. E os sintomas são todos muito parecidos. Na parte da via aérea superior, quer dizer, nariz e garganta, geralmente, o que é que causa? Coriza, obstrução nasal, espirro, aumento da produção de muco, que desce às vezes para a garganta, aquela sensação de gotejamento pós-nasal, irritação na garganta, com dor, com aquela sensação de irritação mesmo, do famoso bichinho que a pessoa tanto conhece. Acabou de ouvir aqui um bichinho do ranran aqui, será que ele está com alguma virose, doutor Geraldinho? Geraldinho, viu? Aí, que mais? Sintomas na garganta, rouquidão, tosse, uma tosse seca geralmente. Isso a gente fala só da via aérea superior. Quando a gente desce em sentido ao pulmão, a via aérea inferior, aí a tosse é muito comum, aquela sensação de secreção no peito, o peito muito cheio às vezes, a tosse cheia com muita expectoração, dispneia, que é falta de ar, cansaço. Tudo isso são sintomas comuns às viroses como um todo. Então não dá para a gente diferenciar somente pela parte clínica, dizer, afirmar categoricamente que é um ou outro tipo de vírus que está causando aquela doença. Tem alguns sintomas, obviamente, que são mais comuns a um determinado tipo de vírus ou outro. Por exemplo, no resfriado, os sintomas mais da via aérea superior e mais leves, mais só coriza, espirro, o nariz escorrendo, que é a coriza, uma febrezinha baixa. Então aí são sintomas mais comuns ao resfriado. Já a gripe, ela causa um sintoma mais da via aérea como um todo, tanto da via aérea superior como da via aérea inferior. Atinge nariz, com esses mesmos sintomas que eu falei, mas geralmente é uma obstrução mais intensa. Geralmente a secreção produzida pela gripe no nariz é mais espessa. Tem algumas diferenças pequenas que a gente pode suspeitar. Afirmar categoricamente que se trata de uma doença causada pelo coronavírus, causada pela influenza, pela parainfluenza, ou adenovírus, todos esses que eu citei no início, é praticamente impossível para qualquer médico. Dá suspeitas, como eu disse, em alguns casos, alguns sintomas. Por exemplo, no caso do coronavírus. O sintoma mais marcante do coronavírus foi a perda do olfato. É o que mais indica a prevalência e a incidência do coronavírus. A gente, quando suspeita de uma doença como o coronavírus,
O primeiro sintoma que qualquer médico vai perguntar é pelo olfato, porque ele tem sido o sintoma mais marcante, mais predominante, que diferencia das outras viroses. Agora, se você já perdeu o olfato em outra ocasião e não conseguiu recuperar, então Aí esse parâmetro se perde. E também não quer dizer que todo mundo que tem coronavírus vai perder o olfato. E o contrário também é verdadeiro. Nem todo mundo que perde o olfato vai ser decorrente de um coronavírus. Desde que o mundo, a gripe causa também, muitas vezes, de redução ou às vezes perda total do olfato. Eu já atendi muitos pacientes na minha vida com gripes que perderam transitoriamente ou até definitivamente o olfato. Definitivamente é bem raro. Mas transitoriamente a gente vê com certa frequência, não é coisa incomum de se acontecer, não. E o que fazer, por exemplo? Porque eu posso muito bem ter sintomas como esse que você falou e achar que é uma virose simples e eu me tratar mesmo em casa, mas de repente eu posso estar com Covid. Muito bem. É uma decisão muito difícil de ser tomada? Eu acredito que suspeita-se de uma virose, deve-se proceder o exame do Covid. Isso Qualquer aí é uma situação. coisa que a gente deve fazer sempre. Tem uma suspeita? Não, eu acho que é um resfriado. Mesmo o médico achando que é um resfriado, eu acho que cabe a nós investigar melhor. Porque o índice de mortalidade de um resfriado é próximo a zero. Já do coronavírus, não, ele sobe, tá certo? Vai para 2%, 3%. Estima-se isso, né? Não se sabe ainda até hoje exatamente qual é o índice de mortalidade do coronavírus. Gripe, muita gente, digamos, qual a palavra eu vou usar? Não é desrespeito à gripe, não. É desconsidera a gravidade da gripe. Gripe sempre matou. E continua matando e continuará matando sempre. Principalmente os dois extremos da vida. As crianças que têm alguma imunocompetência, imunoincompetência, melhor dizendo, alguma deficiência da imunidade. Os adultos, principalmente os imunocompetentes, incompetentes, melhor dizendo, os idosos, digamos assim, que têm uma imunidade mais comprometida. Então, esses dois grupos, principalmente, eles sempre foram acometidos de forma mais grave pela gripe. E a mortalidade da gripe no mundo, ela é relativamente alta, não é baixa, não. Muita gente desconsidera essa importância da gripe e não é para se desconsiderar, não. Então, uma gripe, a famosa gripe forte, no infante, na criança pequena, que tem a imunidade ainda não totalmente desenvolvida, e principalmente no idoso, ela deve ser sempre respeitada e tratada com seriedade. O idoso que gripou, que está demorando a ficar bom, que está com aquela tosse muito cheia, cansando, tem que procurar atendimento médico sempre. Não pode deixar em casa esperando virar uma pneumonia, porque depois que complica, é muito mais difícil reverter o quadro. Então, a gente não pode deixar de dar importância devida à gripe, principalmente dessas viroses todas que eu falei, além do coronavírus atual. O segundo que merece maior atenção é a gripe. Mata e mata bastante. Morreu de quê? De pneumonia. Mas pneumonia por quê? Porque primeiro teve uma gripe. O idoso, raramente ele inicia um quadro de pneumonia como uma pneumonia. Geralmente ele inicia por uma gripe, não tratada adequadamente no início, evolui para uma infecção secundária bacteriana, que é a pneumonia, e aí, a partir daí, muitas vezes evolui para o óbito. Então, quem matou o paciente foi a pneumonia? Na verdade, foi a gripe. Começou como uma gripe um quadro. As máscaras, elas protegem contra qualquer virose também? Protegem. Do mesmo jeito que protege contra o coronavírus, protege contra as demais viroses. Não é uma proteção 100% eficaz, lógico. Se fosse 100% eficaz, o coronavírus já teria acabado há muito tempo. Mas diminui bastante. Tanto é que a gente observou nesse período da pandemia uma redução bastante importante das demais viroses. Gripes, resfriados, que a gente via com certa frequência no consultório. Eu acho que qualquer colega que tenha o hábito de atender esse tipo de paciente no consultório, os otorrinos, os pediatras, vai relatar a mesma coisa que eu relato aqui. Houve uma redução bastante importante das demais viroses nesse período de pandemia. Pelo uso da máscara, pelo isolamento social, tudo isso realmente ocorreu. O ouvinte pergunta aqui se há alguma relação da alimentação com a virose. Ele diz que quando tem virose, por exemplo, para não ficar fraco, ele aumenta um pouco a ingestão de comida. É correto isso? Perfeita, conduta perfeita. Uma boa alimentação, uma boa nutrição, não quer dizer que vai comer muito e de má qualidade, mas uma alimentação em quantidade adequada e de boa qualidade principalmente, ela é importantíssima para a nossa imunidade, para manter a imunidade bem.
boa, melhor dizendo, e isso deve ser feito no dia a dia, não só quando está doente. Agora, quando a gente adoece, uma parte da energia do nosso corpo vai ser gasta em combater aquela doença. Então a gente realmente deve aumentar a ingesta de alimentos, de líquidos principalmente, de alimentos saudáveis, sim, durante as viroses. O ouvinte pergunta o seguinte, doutor Enio, é perigoso dormir com alguém que está com Covid? O risco de contágio é muito alto, altíssimo. Uma pessoa que está com Covid, dormindo ao lado de uma pessoa que não tem, o risco de contágio é altíssimo. A doença é bastante contagiante. Quanto mais próximo, maior esse risco. E, obviamente, dormir junto é um risco altíssimo de contágio. Não quer dizer que vai pegar, não é 100% garantido. Eu já tive muitos pacientes que na casa, 100% dos ocupantes da casa, dos habitantes daquela casa, foram acometidos. E tive muitos casos também que somente um caso foi acometido. Os demais, às vezes com uma casa grande, com 5, 6 pessoas, os demais ninguém teve a doença, ninguém desenvolveu a doença. Acontece. Mas eu acho mais prudente evitar. Se a pessoa tem o vírus já detectado, por mais leve que seja o quadro, e é casado, dorme junto com uma outra pessoa, se puder evitar, pelo menos nos primeiros dias, 10, 15 dias, é muito mais prudente. Outra pergunta que o ouvinte quer saber é o seguinte, pergunta bem interessante, né? Ele diz que se sente sufocado usando máscara. Reconhece a importância que tem usar máscara. A máscara pode prejudicar, por exemplo, pode provocar nele algum problema? Ele se refere, por exemplo, aqui, algum problema de saúde, por exemplo. Até que se prove o contrário, não. Até que se prove o contrário, o uso de máscara, que na verdade sempre foi um hábito, pelo menos os profissionais da saúde, em atos cirúrgicos, às vezes cirurgia de 4, 5 horas, o cirurgião que está operando sempre usou máscara, não é de agora que ele usa, não. E nunca houve relato de comprometimento de saúde de ninguém por causa disso. Hoje tem se debatido esse tema, realmente tem se levantado essa possibilidade de o uso continuado, prolongado da máscara causar problemas de saúde em quem está fazendo o uso rotineiro dela. Mas até agora não surgiu nada que comprove essa possibilidade. Eu pessoalmente acredito que não. Talvez em atividade física muito intensa, uma corrida daquelas longas e que a pessoa exige muito do próprio organismo, talvez, isso é uma opinião pessoal minha, talvez realmente não seja muito benéfico. Mas também não há nada comprovado contra o uso de máscara em atividade física ainda. Existem estudos em andamento, possibilidades sendo levantadas, mas nada comprovado ainda. Para o uso rotineiro, eu pessoalmente acredito que não. Não acredito que vai ter comprometimento para a saúde de ninguém. Será que ele se refere a essa questão de trazer uma dificuldade respiratória, por exemplo? É desconfortável, a máscara é desconfortável para todo mundo. Existem pessoas que têm, por exemplo, claustrofobia. Se você botar para fazer um exame de uma tomografia, vamos supor, dentro de um tubo, não consegue ficar lá dentro porque acha intolerante àquele espaço confinado. Da mesma forma, vai ter gente que tem uma certa intolerância ao uso da máscara, aquela sensação de sufocamento, alguma coisa cobrindo o nariz e a boca ao mesmo tempo. Isso, na verdade, é mais um problema psicológico e não físico. Não tem por que a máscara impossibilitar a respiração. Tanto é que você está de máscara aí, eu estou aqui, Geraldinho está ali, todos nós estamos respirando normalmente. Mas que é desconfortável, não há como negar. Ninguém vai me dizer que a máscara é um instrumento confortável. Mas que dá para todos usarem, dá, indistintamente. Não há essa pessoa que diga, eu não consigo de jeito nenhum. É mais a questão só psicológica aí. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, me diga uma coisa. Meu marido tem um costume de tomar banho quando vai dormir e se enxugar com o lençol dele, para o lençol ficar úmido. E eu já falei para ele que ofende aquilo ali. Ele disse que não ofende, não. Diga aí se ofende. Aumenta o volume do rádio aí para o maridão escutar. E aí? Eu acredito que não. Se for só úmido, ligeiramente úmido, eu não vejo grande problema não. Até porque a região da gente é muito seca, né? Eu acredito que esse lençol, se ele só se enxuga e vai dormir com esse lençol, meia hora, uma hora depois ele já está sequinho de novo, pelo clima muito seco. Se fosse uma área úmida, uma região muito úmida, provavelmente seria prejudicial para ele, sim. Mas na região seca da gente, não acredito não. O que eu sugiro, quando chegar a época do inverno, que a umidade relativa do ar aumenta, ele se enxuga com a toalha mesmo, deixa o lençolzinho dele para a hora de dormir só.
Sem querer aqui provocar discórdia no casal, o maridão tinha razão, né? Tinha certa razão. Vamos dividir a razão. Na época do inverno ela tem razão, na época da seca ele tem razão. Tá resolvido aí, né? Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia. Gostaria de saber do doutor se, devido à máscara, por exemplo, eu estou percebendo meu nariz que anda ferindo e limpo e parece que fere mais. Se isso pode ser causado pela questão da temperatura da máscara ou uso prolongado, alguma coisa assim. E aí, doutor Enio? Vamos lá, deixa a gente entender. Se está ferindo a parte externa do nariz, a pele, a região onde a máscara toca, pode ser pelo uso da máscara. Tem máscaras que ficam roçando a ponta do nariz. Nesses casos, é melhor trocar o tipo de máscara que ela está usando. Mas eu acredito que não seja isso. O que ela está relatando aí, eu acredito que seja a parte interna do nariz, dentro do nariz. Aí não tem relação com a máscara, é mais a questão climática mesmo. O clima muito seco, e esse ano está bastante seco mesmo, pode ressecar a mucosa do nariz e terminar ocorrendo esse tipo de ferida na parte interna do nariz. Se for isso que ela está relatando, não é correlacionado com a máscara, não tem relação com a máscara, não. Ela disse que é interno do nariz. Interno, né? Então a máscara não tem culpa nesse processo, não. É realmente um problema muito mais climático, a questão do ressecamento causado pela baixa umidade ambiental. Aí tem opções que ela pode começar a lavar o nariz com soro, isso aí qualquer pessoa pode fazer, eu não estou prescrevendo medicamento para ninguém aqui sem examinar. Então a lavagem com soro qualquer pessoa pode fazer, soro fisiológico mesmo, ela lava esse nariz pelo menos 3, 4 vezes ao dia. Não ocorrendo a melhora, ela deve procurar um atendimento, ver o que é que está acontecendo e o que é que pode ser feito para melhorar essa situação. Mas existem tratamentos para resolver isso aí sem muita dificuldade. E não deixar de usar máscara, né? Não deixar, não acho aconselhável ainda que a gente suspenda o uso da máscara em ambientes fechados. A minha opinião pessoal, em ambientes abertos, já não tem grande indicação de se usar máscara mais. Mesmo com essa nova variante chegando, o que a gente viu aí que, até agora, as variantes que chegaram no país depois das principais, a Delta que chegou, que foi um estardalhaço da imprensa e da mídia, que ocorreu um grande problema com a chegada da Delta, não se verificou isso. A minha opinião pessoal com essa também não vai ocorrer grande aumento de incidência de casos e principalmente grande aumento de mortalidade. Eu não acredito que vai ocorrer isso. Acredito eu que vai ter um aumentozinho de casos, sim, mas de mortalidade não acredito tanto, não. Não sou dono da verdade, isso é uma opinião minha que eu tenho observado com a evolução da pandemia. Essa pode ser diferente? Pode. Mas a minha opinião é que não vai acontecer isso. Vai ter realmente aumento de número de casos, não tão significativo como a gente viu nos dois picos, nos picos realmente da pandemia, e que não há motivo ainda para grande assombro, grande medo em relação a essa variante que está chegando. E em ambientes abertos, por exemplo, caminhada na ilha, a pessoa que está caminhando sozinho, não está tendo contato muito próximo com outra pessoa, fazer sem máscara, eu pessoalmente não vejo grande problema em relação a isso. Em ambientes confinados, fechados, como nós estamos aqui no estúdio, eu acho que ainda é importante até que a gente tenha uma definição melhor de como é que vai ser a evolução dessa doença. O ouvinte aqui pergunta o seguinte, é aconselhável ou tem alguma indicação contrária, por exemplo, a fazer atividade física estando gripado? Todas as doenças, principalmente as respiratórias, a gente deve ter um certo repouso, principalmente relacionado à atividade física. A atividade física mais intensa deve ser evitada realmente quando a gente está doente. A gripe, ou qualquer outra doença respiratória, ela realmente diminui a nossa capacidade de atividade física. E, como eu disse, o nosso corpo está exigindo mais energia, ele tem que ter um certo nível de energia destinado ao combate à doença. Se você exigir demais do seu corpo, vai faltar energia ou para uma coisa ou para outra. Ou para a atividade física ou para o combate à doença, e não é aconselhável. É melhor que a gente tenha um certo repouso nos primeiros dias da doença e deixa o organismo se recuperar para voltar à atividade física rotineira. Doutor Enio, meu filho tem problema de asma, ele quer caminhar, eu tenho medo, o que é que eu faço? Não há contraindicação não. Se ele tiver com a asma controlada, se não tiver em crise, na crise, obviamente a atividade física toda ela deve ser restringida em quem tem asma grave. A pessoa que tem asma controlada, não há contraindicação de atividade física mais leve não, caminhada, essas coisas, não tem problema nenhum não, tá certo? Ele pode caminhar tranquilamente, tanto que ele esteja sob controle, não pode estar em crise da asma. Ok, gente, doutor Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica Cardiokid, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de
no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus permitir. 8h14, confirmando 8h14. A gente volta já já após o nosso intervalo comercial com mais informações aqui na nossa programação nesta manhã de sexta-feira. Se você quer o melhor para o seu filho, aqui nós temos o melhor para oferecer. Então venha pro Diocesano aprender e vencer. O Colégio Diocesano Seridoense está de matrículas abertas para o ano letivo de 2022. Crianças para educação infantil, Fundamental 1 e novatos que buscam um ensino de qualidade com a Escola da Inteligência e o Sistema SAI Digital. O Diocesano está com a educação agora bem mais tecnológica. Conectados à realidade educacional, o CDS sempre mais presente em nossa vida. Venha para o CDS, visite-nos. O CDS agora é SAI Digital. Central de Matrículas do CDS, 3421-1635 e 99212-3368. Matricule seu filho no CDS. Colégio Diocesano Seridoense, 80 anos. Conectando gerações e inspirando conquistas. Diocesano é o ideal. Chegou em Caicó a primeira concessionária de planos de saúde do interior do RN. Lotus Saúde, trabalhando com os melhores planos de saúde dental do Brasil. Unimed, Humana, Apvida, Bradesco, Sul América. Com mensalidades a partir de R$ 82,41 e dental a partir de R$ 20,99. Com direito à limpeza, coroa, canal.